Fala, família empreendedora! Em mais um super episódio do Associado em Foco, o podcast dos associados aqui da Associação Comercial e Empresarial da cidade de Guarulhos. Estamos diretamente dos estúdios da ACE Web TV. Com grande honra, estou aqui entrevistando o doutor Alexandre. Muito obrigado por ter vindo da Terça da Serra. É um grande prazer estar aqui conosco. Olá, João, tudo bem? Prazer é meu em convite, agradecer o convite. É muito prazer falar com você e com todos que nos assistem. Quero agradecer muito a assistência de todos. Para ser bem sincero, foi uma coisa assim muito orgânica. Eu estava ainda terminando o colegial e resolvi fazer faculdade de medicina. Uma coisa bem tranquila, né? Vou prestar vestibular de medicina. Não tinha nada para fazer, vou fazer medicina. Meu Deus! E assim foi uma coisa absolutamente genuína e natural. E assim aconteceu, assim, fiz minha faculdade de medicina nas faculdades de Ciências Médicas de Santos e depois, obviamente, toda a residência de clínica médica e geriatria. Caramba, é impressionante mesmo todo esse processo que você passa até se descobrir como o profissional que você é, né? E ele é longo, né? A faculdade são 6 anos e depois... Aí depende o que cada um vai fazer. Eu escolhi fazer clínica médica e depois fazer geriatria. Então, todo esse processo, ele é um processo de 10 anos. Sim. Então, e de fato, eu acho que você, ao longo do tempo, você vai cada vez mais se apaixonando. Então, a descoberta pela geriatria, ela aconteceu... Sim. Na verdade, foi engraçado no final ali do meu... Quando a gente, no quinto e sexto ano, a gente vai para os estágios, né, para o internato. E quando eu fui para o internato ali, então você está diretamente, né, exclusivamente dentro do hospital. E então eu falei, bom, agora eu preciso saber o que eu vou fazer. Então eu ia para o estágio de cirurgia, falei assim, não, então agora eu vou fazer cirurgia. Eu ia para o estágio de pediatria, agora eu vou fazer pediatria. E quando chegou no final do sexto ano, uma amiga minha falou para mim, falou assim, Ale, você já percebeu que você tem uma facilidade muito grande com os pacientes idosos? E eu não tinha percebido isso. E aí eu comecei a me atentar. E de fato eu falei, bom, peraí, então acho que na verdade, de novo, por ser genuíno, está fazendo mais uma troca. Sim. Acho que eles acabaram me escolhendo porque era natural, era um processo natural. E assim foi, aí eu percebi que era isso que eu queria. Acabei fazendo residência no Hospital do Servidor Público Estadual, que é um hospital imenso. Uau. Imenso. A geriatria, ela, né, por definição, é a partir dos 60 anos. E lá a residência de geriatria ela é a partir dos 80, ou seja, a clínica médica ela se estende até os 79 anos. Então é um hospital de idosos, então mais do que nunca eu estava ali embrenhado naquilo. Então assim, foi muito bom e absolutamente satisfeito com a carreira. É um processo muito bonito e é admirável o profissional que você é hoje. Mas eu compreendo que durante todo este processo você enfrentou muitos desafios, não foi? E até mesmo chegar no ponto de querer, de repente, vou empreender com uma clínica residencial para idosos. Sim. Como é que foi esse processo? Você descobriu que era empreendedor na faculdade, surgiu a oportunidade depois? Sim. Como é que foi esse processo? Na verdade, assim, né? Empreender, acho que todo mundo tem que empreender em si todo dia, né? Sim. A gente levanta da cama todo dia, a gente precisa empreender. Mas, de fato, do ponto de vista empresarial mesmo, isso surgiu depois. Acho que a gente vai amadurecendo com o tempo. E aí, numa oportunidade, dentro de um Congresso Brasileiro de Geriatria, obviamente a gente sempre está frequentando os congressos e não foge muito as temáticas dentro de um congresso. E dessa vez, dentro do congresso, tinha uma aula de empreendedorismo. E eu fui assistir essa aula. Na verdade, eu fui até focado numa startup que palestrou, que apresentou, e dentro ali dessa aula, dessa apresentação, o Terça estava lá. E aí começaram a acontecer algumas coincidências. Então, eu ouvi falar do Terça pela primeira vez, e aí eu vi que existia uma franquia em cima disso, eu não conhecia. Franquia em residencial de idosos, em casa de repouso, na instituição de longa permanência, não conhecia. E por uma coincidência, depois acho que de uns 2, 3 meses, uma paciente minha foi se hospedar no residencial Terça da Serra, em uma outra cidade. E eu gostei, porque obviamente como geriatra, dentro da minha carreira, eu já fui visitar muitos pacientes em muitas instituições.
Então, a hora que eu olhei aquela estrutura, a organização me chamou a atenção. Ok, então era o meu segundo contato. E aí, depois dessa hóspede, foi morar no mesmo residencial, só que em outra cidade. E aí, obviamente, eu, por ser uma franquia, eu vi replicar o mesmo produto. E a hora que eu vi, falei, nossa, mas peraí, isso aqui é outro... Realmente, eu não estava falando somente de uma unidade, eu vi que era um sistema muito bem organizado. E aquilo me chamou a atenção, e eu falei, deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso. E aí, fiz o contato com o Terça da Serra, e é uma franqueadora que dá um suporte absurdo. Então, eu resolvi mudar um pouquinho e empreender. E estou absolutamente satisfeito. É muito bacana. Eu estive lá no Terça da Serra, foi um privilégio estar lá. Um lugar extremamente organizado, nem parece que é um residencial para idosos. Sim. E você contou muito sobre a história do Terça da Serra, por que se chama Terça da Serra. Você poderia estar contando para a nossa assistência? É assim, o Terça, ele é uma franquia que ele tem 10 anos de história. A primeira unidade, ela acontece em Jaguariúna, junto com a doutora Joyce, que é uma colega geriatra. Ela tinha um avô que precisava ser institucionalizado, e aí, perto da região dela, ela entendeu que nada do que ela estava buscando era algo que, de fato, que ela estava encontrando era algo que ela buscava. E ela resolveu empreender, e assim foi. E o nome mesmo, que as pessoas perguntam por que Terça da Serra, é porque aonde foi fundada essa instituição, a primeira instituição, o primeiro residencial, ele ficava numa fazenda. Essa fazenda era dividida em 3 lotes, e um dos lotes era a serra. Então, como era uma fazenda que dividiu em 3, a terça parte era Terça da Serra. E assim foi, assim ficou. E esse nome pegou muito facilmente, e ali rapidamente pegou dentro da região e tal. Então, e assim seguiu. Então, e a doutora Joyce, obviamente, entendendo o sucesso que foi, começou a abrir uma segunda unidade, uma terceira unidade, e a coisa foi desenvolvendo, até que surge depois a fusão junto com o fundo SMZTO, do Cimesato, né? Que acho que é a grande força que existe por trás disso tudo. Então, existe, de fato, dentro do residencial do Terça da Serra, a marca, ela é bem ancorada no que são os projetos de excelência do Cimesato. Então, e isso, de fato, ao longo do processo de entendimento da marca, e saber que, como eles mesmos falam, né, acho que é muito comum, esse casamento, né, da marca comigo, né, ela foi bem estruturada, e de fato você vê que existe sim uma gestão e processos por trás disso que só fortalece. Então, quando você conheceu ali, foi muito bacana, e de fato, porque a gente tem processos muito bem ancorados. Acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem. Eu achei incrível toda a estrutura, como é que funciona realmente a clínica residencial, mas para a gente poder contextualizar, e até mesmo ligando, né, o Alexandre ser humano com o Alexandre empresário. Quanto tempo desde que você entrou na faculdade de medicina, o período em que você se formou, até o start inicial no Terça da Serra? Até o start, João, a gente como residencial, a gente é novinho ainda, né? O residencial, ele recebeu nosso primeiro hóspede, foi em dezembro do ano passado. Então, se a gente contar dezembro até quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade em 2006. Olha. Então, tem aí quase 18 anos. Caramba. 18 anos, é um bocadinho. E é um processo realmente, né? Para você construir um sonho, um objetivo. E acho que assim, nesse caso, as coisas casaram muito bem, né? Porque eu resolvi empreender numa área que eu conheço, né? Então, hoje, ser o médico geriatra dentro do residencial, que às vezes nem sempre acontece, né? Nem sempre você tem um geriatra dentro de uma casa de repouso, dentro de um residencial. E eu já fui visitar em outras cidades que o médico da casa de repouso era uma ginecologista. Olha. Então, eu falei, olha, nada contra, mas existem detalhes, existem nuances que, de fato, vai ser um pouco mais complicado, enfim, mas a coisa se seguiu. Então, empreender dentro de um residencial sênior, para mim, ele foi natural. Porque você vai construindo a sua carreira e, de novo, né, como eu visitei muito, como eu estava muito próximo, eu sabia muito bem esse nicho que eu estava me inserindo. Então,
foi um processo absoluto. Hoje eu me sinto muito tranquilo dentro do residencial. Eu acho que todo esse processo que foi muito bonito, mas também deve ter tido alguns desafios neste início para começar a empreender. Conta pra gente quais foram os seus principais desafios nesse início. Uma coisa, bom, os desafios são diários, né? Acho que isso é absolutamente natural de qualquer empreendimento. E eu falo isso para as famílias da qual a gente tem contato, que está sempre no residencial. Eu falo, olha, nós somos uma residência. Como qualquer residência, a gente tem problemas aqui dentro, né? E então, mas sem dúvida nenhuma, o maior desafio é a composição, né? Porque você compor um time, de fato, que você entende que é o que está bem linkado à nossa missão, ao nosso valor, que entende, de fato, aquilo que a gente quer proporcionar para os nossos hóspedes e para as nossas famílias. Então, o desafio inicial é montar esse time. E é constante, né? Constante. Então, óbvio, né? Você conheceu, nós estamos num espaço ali de 1.100 metros quadrados. A gente tem, de fato, a gente fez um projeto ali dentro do residencial que a gente entendesse que... porque, assim, existe um estigma absolutamente natural dentro do que é a instituição de longa permanência. Se você olhar, às vezes é muito comum as pessoas até asilo, né? Não asilo. Então, eu preciso compreender isso, porque infelizmente é um cenário, o que é a realidade nacional, né? A maioria das instituições de longa permanência no país são irregulares ou que fica bem aquém. Então, o desafio ele começa desde o projeto, né? Então a gente está num espaço amplo, todos os nossos quartos que a gente tem lá são quartos suítes, arejados, a gente tem um posto dedicado exclusivamente à farmácia, aos medicamentos. Então você montar isso, essa logística, ele é um desafio que tem que começar desde o início, desde o projeto. E de novo, está bem linkado com a franqueadora, facilita bastante esse desafio. Eu mesmo, quando eu estive lá, meu comentário foi: eu quero ficar idoso logo para poder vir morar aqui, porque é um máximo aquele lugar, parece um hotel 5 estrelas. É que assim, né, João, a gente lida com um público extremamente delicado, né? Esse é um desafio, né? Você, de fato, conseguir dar atenção àquele hóspede, àquele idoso que está com a gente, e você também conseguir abraçar as expectativas da família. Esse é um desafio gigantesco, ele é diário, ele é constante, ele tem que ser reforçado a todo momento. Então, sem dúvida nenhuma, você proporcionar um ambiente agradável, ele é um mínimo que a gente tem que ter dentro do residencial. E, de fato, graças a Deus, a gente tem isso lá dentro do residencial. É comum as pessoas entrarem no residencial e falar, nossa, mas aqui é um ambiente tranquilo. Sim, lá é um ambiente tranquilo. Tem os seus desafios, sem dúvida nenhuma, mas é o start. Eu acredito que neste ponto, todo mundo que está assistindo já conseguiu perceber o diferencial da sua clínica, do seu residencial para outros. Porém, se você pudesse destacar o principal diferencial que tem a sua clínica, o seu residencial de outros, se você puder destacar esse principal propósito que está por trás de todo o trabalho de vocês. Eu transmito isso para a equipe e quando nós temos eventos dentro do residencial, as famílias sabem disso, a gente tem um pilar muito bem estabelecido. O nosso propósito dentro do residencial é estabelecer um envelhecimento ativo. E esse envelhecimento ativo, ele tem que estar do ponto de vista cognitivo, social e motor. Então, tudo que a gente faz é dentro desse propósito. Então, algo muito forte que a gente tem dentro do residencial. Então, agora, a parte parede, né? Parte estrutura que a gente pensou com muito carinho, essa parte da socialização, ela é realmente muito forte dentro do residencial. Os eventos que a gente promove ali para eles. A gente teve recentemente a visita de um motoclube dentro do residencial. Então, assim, foi fantástico. Então, você imagina aquelas motos gigantescas entraram dentro do residencial.
idosos que nunca tinham subido numa moto, um sorriso daqui até aqui. E é legal porque essa energia, essa troca de energia com quem vai nos visitar e dos nossos hóspedes, ela é imensa e ela se perpetua. Os dias após, a semana após desses eventos que a gente traz para dentro do residencial e às vezes até atividades fora, ela traz mais paz ainda e mais é absurdo como muda as coisas dentro do residencial. Então é algo que a gente tem muito forte. Essa socialização é algo que a gente trabalha muito, muito, muito mesmo. Essa sua paixão pelo que você faz é notável. E nós sabemos, como você mesmo comentou, que existem diversos desafios desde o início. Você mencionou também a respeito da gestão de pessoas, de selecionar pessoas. Como que você faz para poder passar essa sua paixão através de um treinamento, através de algum tipo de motivação para os seus colaboradores? Porque é notório como que você vira e você fala, os nossos hóspedes. Sim. Isso é uma visão sua, empresário, empreendedor, médico. A gente repara em outras clínicas, eles falam, são os velhinhos. Sim, sim, sim. Como que você consegue passar essa sua visão para os seus colaboradores? João, assim, eu acho que, de novo, precisa ser orgânico, né? Porque você montar um texto, montar alguma coisa, eu acho que é mais difícil você ter esse engajamento. Então, eu acho que é o dia a dia, é quando a gente está lá, de novo, montar muito bem a equipe, isso é fundamental, não adianta você ser uma voz sozinha, porque dificilmente você vai conseguir engajar o restante do seu time. Mas eu acho que a partir do momento que é natural, e que constantemente você está presente e que você... Eu acho que você acaba contaminando muito isso. Eu tenho hoje funcionários dentro do residencial que, de fato, você percebe que eles compreendem totalmente o propósito que a gente tem enquanto instituição, enquanto empresa, e vem de uma maneira orgânica também. Então, doutor, porque eu converso com você, eu sei como que você é, eu sei como você trabalha, e isso é inspirador. Então, é normal, é natural. Então, acho que quanto menos você querer... acho que se você força isso, não vai acontecer. Então, acho que dentro do residencial, assim, é espontâneo. Eu acredito que, por você ser diretor do residencial, ser um mente empresária por trás do residencial da clínica, e ter essa qualificação médica, isso impõe, de uma forma implícita, cria um ambiente de respeito. Tanto para os familiares dos hóspedes, quanto para os seus próprios colaboradores. Olhando do ponto de vista da sua visão médica, quais você acredita que são os principais pilares para que o idoso tenha uma boa qualidade de vida até seus últimos dias? Assim, João, excelente pergunta. Isso é complexo, porque assim, a gente, enquanto residencial, e a gente deixar isso bem explícito, bem claro, para quem está junto a gente, para as famílias que estão junto a gente, obviamente, a gente tem um limite, né? Então, nós não somos uma clínica, nós não temos estrutura e a gente nem pode fazer isso. A gente, obviamente, faz todos os trâmites legais que tem que ter dentro do residencial, dentro da onde nós estamos inseridos. Então, a gente tem que saber, eu falo isso muito bem para o nosso time, a gente tem que saber qual que é a nossa responsabilidade. Então, por isso que todo idoso que entra lá, a gente fala, olha, eu sou médico geriatra, vou estar sempre aqui para levantar a mão se eu perceber que tem alguma coisa errada, se eu entender que há possibilidades de melhora, mas a assistência contínua, ela tem que continuar. A assistência horizontal, o acompanhamento desse hóspede fora do residencial, ele tem que acontecer com o médico dele. Aliás, essa é uma ponte que a gente faz questão de que aconteça. Então, recentemente, uma hóspede foi para o residencial, chamei e falei, olha, eu acho que tem alguma necessidade de ajuste aqui, porque isso aqui não está legal, entendo que tem a possibilidade de melhora. E assim foi. A família levou o hóspede pro médico assistente, eu fiz um relatório todo, porque esse é um ponto, né? Nós não somos um consultório, nós não somos uma clínica, nós somos uma residência.
Então, e por isso que o que é o forte dentro do Terça da Serra é a socialização, é o olhar, é a crítica, promover esse envelhecimento ativo, ele é fundamental e é um desafio, mas a gente tem que entender exatamente, porque senão você mistura o que é um residencial, o que é uma clínica, o que é um consultório. Então, isso eu deixo bem claro, porque, obviamente, senão a gente acaba consumido pelas necessidades, né? Porque todo mundo quer... Bom, então, já que está aqui, não. Precisamos, de fato, é extremamente importante ter esse acompanhamento com o médico externo, e aí nós somos um parceiro. Nesse sentido, nós temos que ser um parceiro. Achei interessante essa questão que você mencionou agora sobre as parcerias. A própria associação comercial, assim como todos os profissionais, tanto os coordenadores quanto os diretores, até o presidente, todos incentivam muito não somente o associativismo, mas a colaboração entre os empresários, os empreendedores. Sim. Como que você está enxergando hoje essa colaboração, essas parcerias entre a Terça da Serra, quando que você vai procurar outros médicos, outras clínicas, até para ter essa assistência mesmo que você falou, achei muito interessante. É muito importante isso, João, porque assim, uma grande preocupação que a gente teve no início do residencial assim, a gente não tem pressa nenhuma, né? Pressa não combina com idoso. Pois é. Então, óbvio que nós temos o nosso desafio enquanto empreendedor, sem dúvida nenhuma. Então, num primeiro momento, o nosso grande objetivo foi consolidar os nossos processos internos, consolidar os nossos produtos que a gente está oferecendo para essas famílias. Então, e agora que a gente tem isso consolidado, que a gente tem isso mais fortalecido, agora é hora de abrir, agora é hora de expandir. Por isso que nós estamos aqui, por isso que eu agradeço imensamente você ter ido ao residencial, a CE estar presente nesse momento, porque, de fato, é um momento, sim, do Terça mostrar para Guarulhos o nosso propósito, porque agora, de fato, os processos já estão bem estabelecidos e estar aqui realmente é fantástico. Eu lembro quando que a primeira vez que vocês entraram em contato comigo foi pelo meu Instagram pessoal. Eu tinha terminado o Fala Empreendedor, que foi o maior evento que eu já realizei nesse 1 ano também. Eu tenho 1 ano quase de empreendedorismo. E a gente se conectou e tudo mais, eu conversei com o seu irmão, trouxe ele aqui e expliquei para ele. Eu sou uma pessoa extremamente honesta, então eu viro e eu falo exatamente como que onde você pode se conectar bem, em quais núcleos, porque hoje em Guarulhos nós temos, fora a associação comercial, nós temos 21 grupos de networking. Sim. Fora os que tem na associação comercial, que nós estamos indo para 9 núcleos. Então, eu acho que a essência realmente, não só do associativismo, mas dessas parcerias, desse networking, é a gente ser realmente honesto com as pessoas. E eu admiro muito vocês nesse trato. Conheci seu pai também, né? Então, majoritariamente é uma empresa com relações familiares, né? A empresa sou eu e minha cunhada, que é minha sócia. Então, assim, é familiar, né? Aliás, casa muito bem com o que é a própria franquia, né? E de novo, assim, se você reparar, a gente faz questão, está no nosso nome, né? Nós somos um residencial sênior. Então, nós não somos asilo, nós obviamente, por lei, nós estamos identificados como uma instituição de longa permanência para idosos, mas nós somos casa de repouso. Então, assim, é para ser, e nós fazemos questão que seja um ambiente familiar. Então, porque acho que isso é um núcleo de sucesso, de garantia de boas práticas, né? Então, é um dos propósitos que a gente tem. Então, acabou, de novo, acho que as coisas têm que ser orgânicas e é assim que funciona dentro do ambiente familiar. A gente precisa ter esse olhar, esse foco entre o familiar, o tradicional, e as inovações e tecnologia. Quando que eu estive lá no Terça da Serra, eu lembro que passei por uma sala com aparelhos extraordinários que a gente vê e que eu vi no lançamento do São Luís, do Hospital São Luís. Como que você acredita que essa parte da tecnologia, da inovação tem contribuído e sendo usada dentro do residencial, dentro da parte clínica, sob a sua gestão? Assim, o próprio residencial, toda a parte de prontuário,
ela é totalmente eletrônica, né? Então, isso propicia com que a gente faça uma gestão melhor em cima daquilo que a gente tem em relação aos cuidados dos idosos, dos nossos hóspedes, frente à oferta de medicação, rondas, hidratações, controles. Então, isso é extremamente importante. Obviamente, e aí é muito legal, porque a gente tem dentro do nosso residencial hoje hóspedes 60 e pouquinhos e hóspedes quase centenários. Então, esse desafio de você colocar a tecnologia próxima deles é super legal. Há aqueles que gostam, há aqueles que não gostam. E, obviamente, a gente tem que respeitar essas particularidades. Mas a gente, enquanto residencial, enquanto gestão, a gente tem um suporte junto da franqueadora, assim, para poder ter essa gestão de prontuário totalmente eletrônica. Então, hoje, por exemplo, se o meu hóspede precisar sair, eu enviar um relatório, eu simplesmente aperto um botão onde tem todas as evoluções médicas, a evolução de enfermagem, a evolução do fisioterapeuta, tem os controles dele, eu aperto um botão e isso já sai automaticamente. Extraordinário isso. E a gente fazer esse comparativo de toda essa inovação com essa entrega que você tem que fazer para os seus colaboradores. Hoje lá o residencial conta com quantos colaboradores mais ou menos? Boa, João. Hoje, porque assim, obviamente também é um desafio. Sim. A gente tem um alto turnover, não tem como ser diferente. É uma das dores, a gente já sabia que isso é um desafio dentro do... Mas se eu não me engano, agora a gente deve estar próximo de 40 colaboradores, alguma coisa assim. Porque assim, a gente, né, desculpa, claro. A gente segue rigorosamente tudo que está dentro da lei. Bacana. A gente não abre mão disso. Sim. Não abre mão disso. Então, existem todas as escalas de turnos e tal, então isso é bem complexo fazer isso, é bem desafiador. E, então, por isso que a gente tem um quadro de funcionários grande. Tem alguma conta, mais ou menos, que eu fiquei curioso agora, tem alguma conta, quantidade de pessoas dentro do residencial, quantidade de colaboradores, tem que ter pessoas em todos os turnos, como é que funciona mais ou menos essa conta? A RDC é uma normativa, né? Então, ela estabelece ali a quantidade de cuidadores nesse caso, a gente está falando de cuidadores, né? De cuidadores que tem que ter por hóspede, por idoso, dentro do residencial. A gente tem uma normativa ali que a gente, no máximo, a gente tem um idoso para cada um cuidador para cada 6 idosos. Atualmente a gente tem um para cada 5, um 4,5, enfim, acaba tendo essa quebra, mas que também é um outro diferencial que a gente tem. A gente fez um benchmark dentro de Guarulhos e a gente percebeu de fato que a gente tem um número hoje de cuidadores maior do que outras casas de repouso. Então, porque também é uma prerrogativa nossa, né? De poder ofertar uma melhor qualidade. É óbvio que se eu queria ter um para cada um, é óbvio. Queria ter isso. A gente talvez chegue nisso em algum momento, a gente acaba... Porque você tem que estar sempre atento, né? E assim, uma coisa importante, não é número. Não é número. Você pode ter um para cada um, você pode ter um cuidador, um colaborador para um idoso. Mas se ele não cuidar direito, você não tem nenhum. Com toda certeza. Então, não é exclusivamente um número. Ele pode te dar uma sensação inicial de, ok, tem alguém supervisionando, mas de repente não está supervisionando. Então, esse treinamento ele tem que acontecer. Todo colaborador que entra dentro do residencial, ele faz um curso, faz um treinamento do que é a franquia, quais são os propósitos, da rotina que tem que ser estabelecida. Então, é tudo bem estabelecido nesse sentido, até para poder estar bem inserido, né? Onde que ele, por mais que obviamente a gente faça toda a nossa entrevista, que a gente faz toda a avaliação antes da admissão, mas assim que ele entra, assim que ele faz parte da equipe, ele passa por um treinamento. Bacana. Tem quantos idosos? Qual que é a capacidade para... Nós temos hoje uma capacidade para 42 hóspedes. Atualmente nós contamos com 25 ou 26. E é isso. E a gente, existem algumas modalidades, né? A gente tem o que a gente chama de hospedagem temporária, que é aquele idoso que... A gente já teve idosos que passaram ali para recuperação pós-cirúrgica, final de semana, férias da família, então ele vai passar uma temporada com a gente. A gente tem a modalidade de longa permanência, que de fato são aqueles hóspedes que moram com a gente.
E a gente tem o centro-dia. O idoso vai passar o dia com a gente e retorna no final do dia para casa. Então, a gente consegue ofertar essas 3 modalidades e aí dentro da hospedagem de longa permanência que a gente tem possibilidades de hospedagem. No máximo, a gente trabalha no máximo com quarto triplo, no máximo. Então, nós temos quartos triplos, duplos e individuais. E quartos com varanda, né? Então, isso também é algo bem... A gente pensou direitinho em fazer isso, então a gente montou alguns quartos onde o hóspede ele consegue ali, de fato, montar um espaço para ele, dedicado para ele, se ele quiser, com uma varandinha, então, para aproximar. Então, essa é a capacidade que a gente tem hoje. Essa relação entre o idoso, o residencial, a família, é um pouco delicado. Bastante. Eu entendo que vocês precisam ter uma inteligência emocional muito grande para poder lidar, né? Eu estive com você naquela sala especial que você explicou para mim todo o propósito da sala. Você poderia contar para a gente um pouquinho como que esse papel fundamental da família pode facilitar seu trabalho ou até mesmo atrapalhar? Sim. Como que é o acolhimento?